Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o missionário Albênio Lourenço e você está aqui no canal O Alto Clamor 1888. Aqui você sabe que nós temos um compromisso com a Bíblia e o Espírito de profecia. É aqui que nós nos alicerçamos de maneira segura e nos preparamos para a volta de Jesus. Amém? E eu já me encontro aqui com a Bíblia aberta, porque hoje nós temos um tema muito especial para estudarmos aqui na série de estudos de profecia em relação ao tempo de angústia. E olha, estamos avançando hoje para o tema que tem como título Todo tipo de perseguição. Você sabe, toda pessoa que se envolve na pregação da verdade, na obra de Deus, que segue Jesus, padece perseguição. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, para você ler comigo a partir do verso 17. Atos, capítulo 5, a partir do verso 17. Antes de lermos, quero convidar você para fechar os olhos e fazermos uma breve oração pedindo a bênção de Deus e o batismo do Espírito Santo para compreendermos claramente o que vamos estudar hoje. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, concede-nos, ó Deus, o teu bom e santo Espírito para iluminar o nosso entendimento daquilo que vamos estudar agora. Que essa mensagem fortaleça a nossa fé, nos desperte e nos ajude a nos preparar, tomando decisões corretas para a volta de Jesus. Oramos agora, pedindo perdão pelos nossos pecados e a tua mão para nos conduzir em nome de Jesus. Amém e amém. Olha o que diz, irmãos, aqui em Atos capítulo 5, verso 17 adiante. Aqui os apóstolos são perseguidos. Por que são perseguidos? Por pregarem a verdade, por ensinarem a verdade. Perseguido por quem? Por líderes religiosos da época. Olha só o que é dito aqui na palavra. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Olha só. Então, o texto aqui é claro, depois eu quero voltar ao final, a continuidade de alguns versos, mas até aqui no momento você percebe que os líderes religiosos aqui, incluindo aqui o sumo sacerdote e também todos os que estavam com ele e que eram da seita dos saduceus, eles se indignaram com a pregação dos apóstolos, com a exposição da verdade. Então, Satanás usa esses homens para perseguir os mensageiros de Deus e para jogá-los em prisão. A isso diz aqui o Espírito de Profecia e Mensagens Escolhidas, volume 3, página 387. Olha só que interessante. As perseguições dos protestantes pelo catolicismo, por cujo intermédio a religião de Jesus foi quase eliminada, serão mais do que igualadas quando o protestantismo e o papado estiverem unidos. Olha que texto, irmãos. Vamos pegar aqui ponto por ponto. Veja. Diz aqui que as perseguições dos protestantes pelo catolicismo, ou seja, quando o catolicismo perseguiu os protestantes, por cuja intermédio a religião de Cristo foi quase eliminada, ou seja, a religião de Jesus, sustentada pelos protestantes fiéis daquela época, elas quase sumiram, porque o povo foi massacrado pelo catolicismo. E veja, serão mais do que igualadas quando o protestantismo atual, e o papado estiverem unidos. Irmãos, esse texto aqui, essa profecia é seríssima. Aqui está dizendo claramente que quando houver a união ecumênica em pontos de doutrinas comuns entre protestantismo apostatado e catolicismo, a perseguição aos que ficarem do lado da verdade bíblica será semelhante ao que o catolicismo fez com o protestantismo no passado. E olha, quando você vai ver a história, foi coisa terrível. Então, coisa terrível está pronto para vir por aí. O outro texto é da carta 30
de 1030A, de 1892. Olha o que diz a irmã White. Satanás tem milhares de meios disfarçados para ataques. Como eu falei agora há pouco, né? Não só prisões, ele tem vários outros meios para atacar. E ele diz mais. E diz mais aqui, ó, que serão lançados contra o povo leal de Deus, que guarda os mandamentos, para fazê-los a violar a sua consciência. Então Satanás ele vai pressionar de tal forma, através de seus instrumentos malignos, ele vai pressionar de tal forma o povo de Deus, a fim de quê? De fazer com que o povo de Deus abra mão da sua fé verdadeira, desista, e com isso pule para o lado dele. Olha que terrível! Isso está começando e vai intensificar, irmãos. Vigia, irmãos. Eu também. Nós precisamos despertar. E olha só o que diz agora em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 416. Não precisamos nos surpreender com nada que acontece agora. Não precisamos nos surpreender com nada que está acontecendo agora. Não precisamos nos maravilhar com qualquer manifestação de terror. Os que espezinham a lei de Deus com profanos pés têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram a Jesus. Quem era o espírito que estava controlando as pessoas que insultou e traiu Jesus? Era Satanás. De acordo com o espírito de profecia, quem é o espírito que está governando sobre aqueles que pisoteiam a lei de Deus hoje? É o espírito de Satanás. Você vê? Misericórdia, irmãos. Então, quem está pisoteando a lei de Deus hoje tem sido instrumento de Satanás, como aqueles que perseguiam Jesus. E o texto continua a revelar: sem qualquer contrição de consciência farão as obras de seu pai, o diabo. Mas sem qualquer culpa na consciência, na mente, vai fazer as obras do pai deles. De quem? Do pai deles. Quem é o pai deles? O diabo. Misericórdia, irmãos. E olha só o que diz agora na meditação matinal para conhecê-lo. Página 118. Meditação matinal para conhecê-lo. Página 118. Os que desejarem refrescar a memória e ser instruídos na verdade, estudem a história da igreja primitiva durante o dia de Pentecostes e o tempo imediatamente seguinte. Estudem cuidadosamente no livro de Atos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus, em nossos dias, deve passar por experiências semelhantes. Que texto fantástico, revelador, que avança no futuro e nos mostra o que está nos aguardando, irmãos. Louvado seja Deus pelo Espírito de profecia, irmãos. Tenho muita pena de quem se diz cristão, de quem se diz adventista e não dá crédito ao Espírito de profecia. São assim cegos que têm uma super lente e que negam-se a usá-la para benefício próprio, para enxergar as coisas. Eu quero repetir esse texto. E aí você percebe porque eu comecei lendo o livro de Atos. Olha o texto. Os que desejarem refrescar a memória e ser instruídos na verdade, estudem a história da igreja primitiva durante o dia de Pentecostes e o tempo imediatamente seguinte. Devemos abrir a Bíblia em Atos, estudar ali o capítulo 1 e o 2, período ali de Pentecostes, tudo que aconteceu, e depois, posteriormente a isso. Por quê? Estudem cuidadosamente o livro de Atos, vendo as experiências de Paulo e dos apóstolos, pois o povo de Deus em nossos dias deve passar pelas mesmas experiências semelhantes. As mesmas perseguições que Paulo sofreu, que os outros apóstolos sofreu, terá que ser a mesma experiência de todo aquele que seguir a verdade presente hoje, irmãos.
Então, para que a gente possa estarmos prontos para enfrentar o que vem aí, nós temos que ler a história da igreja primitiva, aí no livro de Atos. E aí fica a dica, que tal você começar a ler o livro de Atos hoje? Todo dia um capítulo, estudando, anotando, fazendo pesquisas. Seria uma bênção ou não seria para mim e para você? Claro que seria. Então, essa é a recomendação da palavra do Senhor através da irmã Ellen White, dos testemunhos do Espírito de Profecia. E como eu disse, eu quero terminar esse momento de hoje continuando a leitura do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E olha o que disse aqui quando foram jogados nas prisões públicas por perseguição os apóstolos de Cristo. Olha o que diz o verso 19 agora. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram à prisão para buscá-los. Mas quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão. E retornando informaram, dizendo: Encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda segurança e os guardas de pé diante das portas, mas quando abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas coisas, duvidaram deles e no que isto daria. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que colocaste da prisão estão no templo, postos em pé, ensinando ao povo. Deus seja louvado, porque as experiências que eles passaram naquela época serão as nossas experiências nos dias atuais. Muita perseguição da parte do mal, mas da parte do bem, muita pregação, mesmo à face da perseguição. Pregação e proteção. Você viu aqui? Deus envia os anjos para proteger os seus mensageiros. Deus vai enviar anjos para proteger a mim e a você. Diga amém. Amém. Deus vai enviar anjos. Não se preocupe. Você está sendo perseguido na igreja porque está pregando a verdade presente? Deus vai enviar anjo para proteger você das calúnias, das emboscadas, das mentiras, das falsas acusações, das tentativas de ataque do mal através de pessoas não convertidas. Viu? Deus vai enviar anjos em seu favor. Louvado seja Deus, amém? Em meu favor e ao seu favor. E enquanto eles perseguem, continuemos a pregar. Continuemos a pregar e vamos avançar, levando a verdade presente ao mundo. Um tempo de angústia sem precedentes está se aproximando. Perseguição tremenda se levantará quando os verdadeiros fiéis de Deus receberem o poder do Espírito Santo e começarem a ser testemunhas, levando a verdade em todos os pontos da terra. Quando começar a acontecer isso, quando a chuva serôdia vier, quando o decreto dominical sair, então toda enxurrada de perseguição e de ataques do inimigo vai vir. Toda a confederação satânica do mundo vai vir contra eu e você. Mas devemos permanecermos firmes, como foi aqui com os apóstolos, protegidos pelos anjos de Deus e usados pelo Espírito de Deus da pregação do Evangelho. Deus abençoe você. Deus fortaleça a sua fé. Não desista. Continue. Avance. Não olhe para os perseguidores. Não dê ouvidos aos perseguidores. Faça como Esdras, como Neemias. Se envolva na construção da pregação do Evangelho e deixa os sambalates falarem sozinho. Deus abençoe você, fortaleça a sua fé e lembre-se que está escrito que no canal o compromisso é com Bíblia e profecia. Bíblia e Espírito e profecia. A lei é o testemunho. Se não falarem conforme essas palavras, é porque não há luz neles.
Forte abraço e até o próximo encontro aqui no canal O Alto Clamor. Jamais nos deixa em trevas, revela tudo aos seus profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade para nós. O Espírito de profecia traz consolo ao aflito. Orienta o perdido e o que busca instrução.